Imagina um lugar onde chove metano, onde vastos mares de hidrocarbonetos se espalham pela superfície, onde montanhas de gelo compõem uma paisagem surreal. Esse lugar é Titã, a maior lua de Saturno, um mundo tão fascinante quanto estranho, que desafia as definições de habitabilidade e convida a humanidade a explorar os limites da vida como a conhecemos. Ao longo deste vídeo, embarque em uma jornada até as paisagens misteriosas de Titã, descobrindo como esse satélite distante pode revelar segredos não apenas sobre o nosso sistema solar, mas também sobre as possibilidades de vida no cosmos. Entre as dezenas de luas que orbitam Saturno, há uma que se destaca de forma única e impressionante: Titã. Descoberta em 1655 pelo astrônomo Christian Huygens, Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior lua de todo o sistema solar, superada apenas por Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Com um diâmetro de aproximadamente 5.150 km, Titã é maior que o planeta Mercúrio e só perde para Marte em termos de atmosfera, sendo a única lua conhecida com uma atmosfera densa e rica em substâncias orgânicas complexas. Titã possui uma atmosfera espessa e nebulosa que não tem precedentes entre as luas do sistema solar. Acredita-se que ela seja muito semelhante àquela que a Terra possuía há bilhões de anos, antes de o oxigênio se acumular. Essa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio, cerca de 98%, seguido por metano e traços de hidrocarbonetos como etano e outros gases orgânicos. O metano, na atmosfera de Titã, desempenha um papel similar ao da água na Terra, passando por um ciclo que forma nuvens, chuvas e corpos d'água na superfície. No entanto, devido às temperaturas extremamente baixas, entre menos 180 e menos 290 graus Celsius, a água é sólida como rocha e o metano assume o papel de líquido. Esse ciclo de metano é uma característica fascinante. Assim como na Terra, em Titã, o metano evapora, forma nuvens e retorna à superfície em forma de chuva, criando rios, lagos e até mares de metano e etano. A chuva em Titã não é frequente e acontece de forma lenta e leve, devido à baixa gravidade e à densidade da atmosfera. Quando chove, o metano liquefeito acumula-se em grandes lagos e mares, especialmente perto do polo norte da Lua. A superfície de Titã foi revelada pela primeira vez em detalhes pela missão Cassini-Huygens, uma missão conjunta entre a NASA e a ESA, e a Agência Espacial Italiana, que entrou em órbita de Saturno em 2004. Temos um vídeo sobre essa sonda no canal. A sonda Cassini lançou a sonda Huygens, que pousou em Titã em 2005, enviando imagens detalhadas da superfície. Graças a essas missões, sabemos que Titã é um dos lugares mais geologicamente diversificados fora da Terra. Lá encontramos rios, lagos, mares e até desertos de dunas escuras formadas por hidrocarbonetos sólidos. Os grandes mares de metano, como Kraken Mare e Ligeia Mare, são tão grandes que possuem dimensões comparáveis a lagos na Terra. O Kraken Mare, o maior, é quase do tamanho do Mar Cáspio. Além dos lagos de metano e mares de etano, Titã possui cadeias montanhosas e planícies geladas. Estudos indicam que algumas dessas montanhas são compostas por gelo de água tão duro quanto rocha e possivelmente misturado com hidrocarbonetos congelados. Os cientistas também acreditam que Titã possa ter vulcões de gelo, conhecidos como criovulcões. Os criovulcões são formados pela pressão interna de líquidos aprisionados no interior de Titã, acabam sendo expelidos para a superfície. A presença de água, mesmo que misturada com amoníaco, levanta a intrigante questão sobre a possibilidade de vida microbiana na subsuperfície, onde a temperatura é um pouco mais amena e a pressão pode sustentar processos químicos complexos. Titã é um dos lugares mais promissores para procurar formas de vida, embora a vida em Titã, se existir, seria muito diferente da que conhecemos. As condições frias e a química baseada em metano representam um desafio para os organismos terrestres. Existem hipóteses que algumas bactérias e arqueias poderiam metabolizar o metano e o etano como fonte de energia. A presença de moléculas orgânicas complexas na superfície e na atmosfera de
Titã sugere que pode ocorrer reações químicas que, ao longo de milhões de anos, produziriam moléculas pré-bióticas. Em 2017, um estudo detectou na atmosfera de Titã uma molécula orgânica chamada acrilonitrila, que, em laboratório, mostrou a capacidade de formar estruturas celulares em ambientes frios como os de Titã, sugerindo que essas moléculas podem dar origem a uma nova vida exótica. Titã já foi explorada em detalhe pela sonda Cassini-Huygens, mas a Lua ainda guarda muitos mistérios. A missão da sonda Huygens em Titã foi um marco histórico na exploração do Sistema Solar. Em 2005, a Huygens se tornou a primeira e única sonda a pousar na superfície de uma Lua tão distante. Essa jornada começou anos antes, com o lançamento da missão Cassini-Huygens em 1997, que chegou em Saturno em 2004. No final desse ano, a Cassini liberou a Huygens, que viajou sozinha até Titã. Ao se aproximar, a Huygens enfrentou uma descida desafiadora de cerca de 2 horas e meia através da espessa atmosfera da Lua, cheia de compostos orgânicos e rodeada por nuvens de metano. A sonda usou paraquedas para reduzir a velocidade e capturou dados durante todo o processo, enquanto analisava a atmosfera e capturava imagens das paisagens abaixo. Quando a Huygens finalmente pousou, enviou imagens inéditas da superfície marcada por rochas geladas e aparentemente molhada por metano líquido. Ela continuou transmitindo informações valiosas por cerca de 90 minutos antes de a energia acabar. Graças a Huygens, os cientistas puderam ver pela primeira vez um solo alienígena que parecia com um deserto de rio seco, sugerindo erosão e possíveis canais de líquidos. Esses dados abriram as portas para o entendimento mais profundo das complexas interações químicas e geológicas de Titã e revelaram a possibilidade de processos que lembram os ciclos terrestres, mas em condições extremas e com metano no lugar de água. A próxima grande missão planejada para Titã é a Dragonfly, da NASA, que tem como objetivo enviar um drone para sobrevoar a superfície e explorar diferentes áreas da Lua. O lançamento está previsto para 2027, com a chegada em 2034. O drone deve analisar a composição química de Titã, estudando o ciclo de metano e buscando possíveis sinais de processos orgânicos. Dragonfly é uma missão ambiciosa e revolucionária. Ao contrário das sondas convencionais que pousam e permanecem em uma área limitada, o drone de 8 rotores poderá explorar diferentes regiões de Titã. Ele será capaz de pousar em terrenos diversos, explorando áreas como as dunas de hidrocarbonetos e as regiões próximas aos mares de metano. Titã representa um mistério envolvente, o mundo alienígena ao alcance dos instrumentos modernos. Entre seus lagos de metano, suas montanhas de gelo, seus mares de hidrocarbonetos, há a possibilidade de uma química ativa que pode lançar luz sobre as origens da vida em condições muito diferentes das da Terra. Titã é um lembrete de como o Sistema Solar é diverso e como nossa busca por compreensão nos leva a lugares e ideias que desafiam nossas percepções e expandem nossa visão do que é possível no universo. Muito além da órbita de Netuno, reside um dos objetos mais misteriosos já descobertos pela humanidade, Sedna. Este planeta anão, detectado pela primeira vez em 2003, desafia nossas compreensões sobre a formação e dinâmica do nosso Sistema Solar. Sedna não é apenas mais um corpo celeste, mas sim um enigma que nos leva a questionar a própria natureza do que chamamos de limites no cosmos. Sedna foi descoberto por uma equipe de astrônomos liderada por Michael Brown, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, enquanto explorava as regiões exteriores do Sistema Solar. Com um diâmetro estimado entre 995 e 1.600 km, Sedna é menor do que Plutão, mas sua singularidade não reside em seu tamanho, e sim em sua órbita incomum. Esse planeta anão segue uma trajetória elíptica extremamente alongada, o que o leva a distâncias inacreditáveis de até 937 unidades astronômicas do Sol, mais de 30 vezes a distância entre Sol e Plutão. Sedna
leva cerca de 11.400 anos para completar uma única órbita ao redor do Sol, o que significa que, desde o surgimento das primeiras civilizações humanas, Sedna mal percorreu uma fração da sua jornada cósmica. Quando foi descoberto, Sedna estava a cerca de 90 unidades astronômicas do Sol, uma posição que já é incrivelmente distante, mas apenas um vislumbre da sua verdadeira vastidão orbital. Mas por que Sedna tem uma órbita tão estranha? Essa é uma pergunta que desafia os astrônomos até hoje. Uma das teorias mais fascinantes sugere que Sedna pode ter sido perturbada gravitacionalmente por um objeto massivo, talvez um planeta ainda desconhecido que reside nas profundezas do espaço além de Netuno. Outra hipótese é que Sedna tenha sido capturado pelo Sol a partir de uma estrela vizinha durante um encontro próximo a bilhões de anos. Ambos os cenários oferecem insights intrigantes, mas até agora a resposta definitiva continua a escapar dos cientistas. A superfície de Sedna é outro mistério. Observações sugerem que ela é composta por principalmente uma mistura de metano, água e nitrogênio congelados, dando ao planeta anão uma coloração avermelhada distinta, uma das mais vermelhas já observadas em qualquer corpo celeste no sistema solar. Essa cor indica a presença de tólens, compostos orgânicos que se formam quando a radiação ultravioleta do Sol incide sobre o metano e outros gases. Esses tólens são também encontrados em outros objetos do cinturão de Kuiper, como Plutão e Tritão, uma das luas de Netuno, sugerindo que Sedna compartilha uma origem comum com esses corpos, apesar de sua órbita única. Sedna é um lembrete poderoso de que ainda há muito a ser descoberto no nosso sistema solar. Em uma era em que a humanidade sonha em explorar Marte e talvez um dia enviar sondas para as luas geladas de Júpiter, Sedna permanece como um dos últimos territórios inexplorados do nosso sistema solar. Para estudar Sedna mais detalhadamente, uma missão espacial até ele seria uma jornada monumental, exigindo tecnologias e recursos que ainda não possuímos plenamente. Contudo, o estudo de Sedna, mesmo à distância, continua a fornecer valiosas pistas sobre a formação do sistema solar e a dinâmica dos objetos transnetunianos. O que começou com uma busca por novos planetas além de Plutão, revelou um universo de complexidade e mistério, onde Sedna reina como um dos enigmas mais profundos e cativantes. Em meio às vastidões do cinturão de Kuiper, onde incontáveis corpos gelados orbitam o Sol, existe um planeta anão que se destaca por sua forma e história peculiares: Haumea. Descoberto em 2004, Haumea é um dos objetos mais intrigantes do sistema solar, não apenas por ser um planeta anão, mas também por suas características únicas que o tornam um verdadeiro enigma para os astrônomos. Sua principal peculiaridade é a sua forma alongada e elipsoidal, um contraste marcante com os corpos esféricos mais conhecidos do sistema solar. Essa forma incomum resulta da sua rápida rotação. Haumea completa uma rotação em apenas cerca de 4 horas, uma das mais rápidas entre os corpos de seu tamanho. Essa rotação intensa faz com que Haumea se distenda, assumindo a forma de um esferoide oblato, mais semelhante a um ovo do que uma esfera perfeita. Outro aspecto fascinante de Haumea é seu sistema de anéis, uma característica extremamente rara entre os planetas anões. Este anel, observado pela primeira vez em 2017, pode ter se formado a partir de material ejetado da superfície de Haumea, devido a impactos ou mesmo à sua rápida rotação. Além disso, Haumea é acompanhado por 2 pequenas luas, Hyakka e Namaka, eu acredito que se pronuncie dessa maneira, que provavelmente se originaram de fragmentos da superfície do planeta anão, criados em um evento catastrófico há bilhões de anos. A superfície de Haumea é
composta principalmente de gelo de água cristalino, o que é surpreendente considerando sua localização no gelado cinturão de Kuiper. Esse gelo, que reflete a luz solar de forma eficiente, confere a Haumea uma aparência brilhante e reluzente. No entanto, a presença de gelo cristalino também levanta questões, pois ele é instável em escalas de tempo geológicas e deveria ter se convertido em uma forma mais amorfa. Isso sugere que Haumea pode ter passado por eventos de aquecimento ou atividades geológicas recentes, como criovulcanismo, que renovam a sua superfície. A origem de Haumea é igualmente intrigante. Há evidências que apontam para a possibilidade de Haumea ser o principal remanescente de uma antiga colisão catastrófica que criou um enxame de fragmentos, conhecidos como família Haumea, compostos por outros pequenos corpos que compartilham características orbitais e de composição. Esse cenário de impacto explica tanto a forma alongada de Haumea quanto a existência de suas luas e seu anel. Em termos de órbita, Haumea leva aproximadamente 284 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Sua órbita é bastante inclinada em relação ao plano da elíptica, o que é comum entre os objetos do cinturão de Kuiper, mas ainda assim adiciona outra camada de complexidade ao estudo desse planeta anão. Haumea nos lembra que, mesmo nos recantos mais distantes do Sistema Solar, a natureza continua a desafiar nossas expectativas. Nesse planeta anão, vemos um microcosmo de história violenta e dinâmica, um testemunho das forças que continuam a esculpir o nosso Sistema Solar, a nossa vizinhança cósmica. Imagine o espaço como um vasto oceano, onde forças invisíveis criam correntes que podem segurar ou empurrar qualquer coisa que se mova. Em meio a esse imenso cenário cósmico, existem regiões especiais, chamadas de pontos de Lagrange. Esses pontos são como ilhas de estabilidade, onde as forças gravitacionais de dois grandes corpos, como um planeta e o Sol, se equilibram perfeitamente. É como se esses pontos fossem locais seguros em um mar agitado, onde objetos menores podem permanecer com pouca ou nenhuma energia extra para se manter no seu lugar. No Sistema Solar, os pontos de Lagrange desempenham um papel fascinante. Talvez o exemplo mais intrigante sejam os asteroides troianos, que orbitam junto com Júpiter. Esses asteroides ficam localizados em dois desses pontos especiais, situados à frente e atrás do gigante gasoso, seguindo sua órbita ao redor do Sol. Descobertos séculos depois de Júpiter, os troianos nos mostram como esses pontos de equilíbrio podem manter grandes grupos de objetos presos, como se fossem companheiros silenciosos que viajam juntos ao longo do tempo. Mas não é apenas Júpiter que tira proveito desses pontos. Mais perto de casa, no sistema Terra-Sol, o ponto de Lagrange chamado L2 tem sido uma verdadeira joia para a ciência moderna. É lá que o telescópio espacial James Webb encontrou seu novo lar. Nesse ponto, a Terra e o Sol criam um equilíbrio que permite ao telescópio flutuar calmamente com uma visão clara do cosmos. Embora James Webb esteja localizado no ponto de Lagrange conhecido como L2, sua órbita ali é especial. Ele não fica exatamente parado nesse ponto, como muitos poderiam imaginar, mas realiza uma órbita em forma de halo ao redor de L2. Essa órbita diferenciada não é apenas uma escolha técnica, mas uma necessidade para garantir que o telescópio funcione da maneira mais eficiente possível. L2 está a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Está permanentemente sombreado do Sol, da Terra e da Lua. Isso cria um ambiente de extrema estabilidade térmica, mas o James Webb precisa se manter em constante movimento ao redor desse ponto para evitar o superaquecimento. Mesmo distante, o calor da Terra e do Sol ainda é suficiente para interferir nos delicados instrumentos da observação infravermelha do telescópio. Por isso, James Webb mantém seu escudo solar permanentemente voltado para o Sol, a Terra e a Lua, enquanto seus instrumentos de observação ficam no lado oposto, sempre na sombra. Esse escudo solar atua como um gigantesco guarda-chuva espacial, garantindo que a temperatura de trabalho dos instrumentos se mantenha incrivelmente baixa, algo essencial para que o telescópio capte o calor diminuto emitido por estrelas e galáxias muito distantes.
Essa órbita de halo ao redor de L2 também garante que o telescópio tenha acesso a uma vista ampla do espaço profundo, sem que a Terra, o Sol ou a Lua obscureçam suas observações. Assim, o Webb pode passar longos períodos de tempo focado em objetos específicos, coletando dados precisos sem interferências. Portanto, a escolha de L2 e essa órbita diferenciada são fundamentais não só para a estabilidade, mas também para maximizar a capacidade de exploração do telescópio. Outro ponto importante, chamado L1, também se encontra entre a Terra e o Sol. É aqui que missões de observação solar, como a sonda SOHO da Agência Espacial Europeia, mantêm sua posição. O ponto de Lagrange L1, onde a SOHO está posicionada, é um local no espaço onde as forças gravitacionais do Sol e da Terra se equilibram. Está localizado aproximadamente a 1,5 milhão de quilômetros da Terra em direção ao Sol. A grande vantagem de posicionar a SOHO nesse ponto é que ela pode observar o Sol de forma contínua, sem que a Terra ou a Lua interfiram em sua visão. No L1, a SOHO consegue monitorar a atividade solar em tempo real, o que torna essencial para prever tempestades solares e seus impactos no espaço e na Terra, como interrupções em comunicações por satélites ou falhas em redes elétricas. O fascinante é que cada planeta do Sistema Solar possui seus próprios pontos de Lagrange com o Sol. Marte, por exemplo, também os tem, embora ainda não tenhamos explorado tanto esses pontos como fizemos com Júpiter ou a Terra. A natureza desses locais, no entanto, sempre desperta o interesse dos cientistas, que veem neles uma oportunidade de explorar regiões do espaço onde a gravidade atua de forma incomum, criando novas possibilidades de pesquisas e descobertas. O futuro também reserva surpresas para os pontos de Lagrange. Especialistas já discutem como eles poderiam ser usados como locais estratégicos para estações espaciais ou plataformas de comunicação. Imagine uma estação espacial localizada em um ponto de Lagrange entre a Terra e a Lua, servindo de base para missões tripuladas mais profundas no Sistema Solar. Esses pontos oferecem estabilidade e exigem menos combustível para manter uma nave em órbita, o que os torna atraentes para quem planeja o futuro da exploração espacial. Os pontos de Lagrange são muito mais do que apenas regiões de equilíbrio no espaço. Elas são uma prova de como o cosmos é delicadamente sintonizado e como podemos aproveitar essas sintonias para explorar, observar e talvez um dia até viver mais além das fronteiras da Terra. Imagine uma jornada que começa há mais de 40 anos, quando a sonda Voyager 1 foi lançada para explorar os mistérios do nosso Sistema Solar. Depois de visitar os planetas mais distantes e enviar imagens espetaculares desses mundos, a Voyager não parou. Ela atravessou o cinturão de Kuiper, onde pequenos corpos gelados orbitam o Sol. Em 2012, cruzou a heliosfera, entrando no espaço interestelar. O primeiro objeto feito pelo homem a atingir tal feito. Mas, mesmo depois de ter viajado por quase 24 bilhões de quilômetros, essa distância ainda é pequena comparada à vastidão que nos cerca. A Voyager nos leva para os limites conhecidos do Sistema Solar, mas existe uma fronteira ainda mais remota e misteriosa, a nuvem de Oort. É um lugar tão distante e frio que o Sol se torna apenas um pálido ponto de luz, quase insignificante. Mesmo com a Voyager se aventurando por terras desconhecidas, ela está a milhares de anos de alcançar essa fronteira, nos lembrando do quão vasto e inexplorado nosso Sistema Solar realmente é. A nuvem de Oort, uma região ainda invisível para nossos instrumentos, permanece um dos maiores mistérios, nos desafiando a continuar explorando e imaginando o que pode existir além do horizonte. Ela se inicia a cerca de 2.000 unidades astronômicas do Sol e pode se estender até 100.000 ou mais. Para ter uma ideia, a Terra está a apenas uma unidade astronômica do Sol e Plutão orbita em torno de 40 UAs. Estamos falando de uma vasta região, além da compreensão humana comum, onde a gravidade do Sol luta para manter sua influência contra as forças externas do espaço interestelar. O conceito da nuvem de Oort nasceu em 1950, quando o astrônomo Jan Oort, ao tentar entender a origem dos cometas de longo período, propôs que esses objetos vinham de uma região muito distante e dispersa em torno do Sistema Solar. Ele percebeu que muitos desses cometas pareciam surgir de todos os ângulos, sugerindo uma origem esférica ao redor do Sol,
em vez de uma localização específica, como o cinturão de asteroides ou o cinturão de Kuiper. Assim, nasceu a hipótese de que uma vasta nuvem de objetos gelados cercava o sistema solar. Embora nunca tenha sido diretamente observado, a existência da nuvem de Oort é apoiada pelas órbitas dos cometas que periodicamente visitam as regiões mais internas do sistema solar. Acredita-se que a nuvem de Oort seja composta de dois componentes: uma parte interna, mais densa, chamada de nuvem colapsada, e uma parte externa, que se estende até os limites da influência gravitacional do Sol. Os corpos que habitam essa região são fragmentos de gelo e rocha, resíduos da formação do sistema solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Quando os planetas gigantes como Júpiter e Saturno estavam se formando, suas poderosas forças gravitacionais expeliram muitos pequenos corpos para fora do sistema solar, onde se estabeleceram em órbitas estáveis e extremamente distantes. Alguns desses corpos permanecem adormecidos por bilhões de anos, até que um evento, como a passagem de uma estrela próxima ou uma perturbação causada pela maré galáctica, os tira de suas órbitas e os lança em direção ao Sol, transformando-os nos cometas de longo período que podemos observar. Esses cometas, que levam milhares ou até milhões de anos para completar uma órbita ao redor do Sol, trazem consigo informações valiosas sobre a infância do sistema solar. Seus núcleos, compostos de gelo e poeira, preservam os materiais primordiais que estavam presentes durante a formação dos planetas. Quando o cometa se aproxima do Sol, seu gelo começa a vaporizar, criando a espetacular cauda brilhante que associamos a esses corpos celestes. Cometas como o famoso Hale-Bopp, que encantou o mundo em 1997, ou o cometa West, visível em 1976, provavelmente se originaram na nuvem de Oort. A nuvem de Oort também marca o limite teórico da influência gravitacional do Sol. A partir de uma certa distância, as estrelas vizinhas e até a gravidade da própria Via Láctea começam a competir com o Sol, puxando os objetos para fora dessa nuvem distante. À medida que o sistema solar viaja pela galáxia, passando por diferentes regiões do espaço, ele pode encontrar forças que desestabilizam os corpos da nuvem de Oort, levando a um aumento na frequência de cometas que mergulham em direção ao Sol. Alguns cientistas acreditam que eventos catastróficos na história da Terra, como o impacto que causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos, podem ter sido causados por cometas vindo dessa região remota. Explorar diretamente a nuvem de Oort é uma tarefa que desafia as tecnologias atuais. Mesmo a sonda Voyager 1, que está viajando a uma velocidade de 17 km por segundo, levaria mais de 30 mil anos para alcançá-la. E já aproveito aqui para falar que temos um vídeo sobre a Voyager. Dá uma passada lá, é bem legal. Por enquanto, nosso conhecimento sobre essa região vem principalmente de observações indiretas e modelos teóricos. Em 1961, o major russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a olhar a Terra de uma altitude considerável e eternizou a famosa frase: "A Terra é azul". As imagens que temos da Terra a partir de satélites e sondas espaciais nos mostraram que a água cobre 75% da superfície do nosso planeta. Na foto tirada pela sonda Voyager após passar por Saturno, mostrou nosso lar como um ponto azulado, chamado por Carl Sagan de pálido ponto azul. A água, elemento fundamental para a vida no planeta, parece ser um luxo que só nós temos, mas descobertas recentes mudaram nosso entendimento sobre a água no universo. Com o avanço da ciência, foi possível determinar que existe água em outros astros conhecidos e em alguns deles até mais água do que no nosso planeta. A tese mais aceita de como a água surgiu no nosso planeta sugere que, no início da formação da Terra, milhões de asteroides trouxeram pequenas quantidades de água ao longo de muitos anos, até chegar na quantidade atual. A Terra possui 1,335 zetalitros de água, sendo que 1 zetalitro equivale a 1 bilhão de quilômetros cúbicos. 97,5% corresponde à água salgada, ou seja, mares e oceanos. 2,5% representam a chamada água doce. Sua maior parte está em forma de gelo nas calotas polares e geleiras, enquanto há também uma menor parte presente no permafrost, que se baseia numa camada rasa do bioma da tundra, vegetação típica de áreas frias, que conserva a água congelada.
Mas esse não é o único lugar do sistema solar onde a água já foi encontrada. Segue alguns exemplos conhecidos. Lua. Em 2020, equipamentos no Boeing 747 Sofia confirmaram a existência de moléculas de água, em pesquisa realizada por uma equipe de várias instituições da China e do Reino Unido, e deu uma ideia de quantidade de água encontrada no satélite natural da Terra. 300 bilhões de toneladas de água, presos em pequenas gotas de vidro que teriam sido formadas quando asteroides colidiram com a superfície da Lua. Marte. No início dessa história, Marte pode ter possuído água líquida em sua superfície, em quantidade aproximadamente equivalente à metade do Oceano Atlântico, o suficiente para ter coberto todo o planeta com água, talvez a uma profundidade de 1,6 km. Em 2018, cientistas relataram a detecção de um lago subglacial a 1,5 km abaixo da calota polar do sul do planeta e com 20 km de diâmetro, sendo a primeira evidência de um corpo estável de água líquida em Marte. Júpiter. A sonda Juno, que também temos um vídeo no canal, descobriu, através de seus instrumentos, que o gigante gasoso tem 0,25% de água na sua superfície. Europa, lua de Júpiter. Mais recentemente, foi comprovado que em Europa, uma das luas de Júpiter, o gigante do sistema solar, mostra ter rupturas em sua superfície jovem e coberta de gelo, que inclusive contém água em estado líquido e em seu interior, em quantidade maior do que na Terra, acredita? Encélado, lua de Saturno. Em 2005, a sonda Cassini da NASA, que nós também temos um vídeo sobre essa sonda aqui no canal, identificou jatos de água em erupção na lua Encélado de Saturno, o planeta dos anéis. Mercúrio. Até no planeta mais próximo do Sol existe água. Isso é possível porque no planeta existem crateras que nunca veem a luz do Sol e permite a concentração de água congelada nessas crateras. Em outras observações, foram encontradas evidências de água também em cometas e asteroides no sistema solar. Uma curiosidade: em 2005, a sonda Huygens foi levada pela sonda Cassini, que comentamos agora há pouco. Pousou em Titã, uma das luas de Saturno, e descobriu que o astro tem rios, lagos, oceano e até mesmo chuva. Só que em vez de água, tudo isso é composto por metano em estado líquido. Foi a primeira detecção de chuva fora da Terra.